Você pode se assentar. Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com você. Seja muito bem-vindo aí ao Templo Batista, uma igreja acolhedora. Nossa gratidão em ter você aqui nessa manhã, em podermos revê-la e assim juntos cultuarmos o nome do Senhor. Queremos também dar um bom dia àqueles que nos acompanham. Temos alguns irmãos nos acompanhando aí pela internet, alguns amigos. Que Deus abençoe você grandemente, que a palavra de Deus possa poderosamente falar ao teu coração e ir de encontro às necessidades que somente você e Deus sabem que existem. Nesta manhã, meus irmãos, nós queremos, mais uma vez, tocar num assunto que envolve muito biografias, envolve muito esse aspecto de pessoas que viveram no passado e deram bons testemunhos. Domingo passado nós falamos sobre duas mulheres, falamos pela manhã sobre a vida de Ana, uma mulher que recebeu do Senhor ali a bênção, a sua oração foi respondida. À noite também nós falamos sobre uma notável mulher que serviu a Jesus, Maria Madalena, e nesse domingo nós achamos por bem observar mais uma dessas histórias, mais um desses testemunhos, mais uma dessas biografias, e observar aquilo que Deus fez por meio dessas mulheres, e extraindo princípios, a fé, extraindo essa vivência de pessoas que simplesmente obedeceram ao Senhor. E nessa manhã eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, Josué capítulo 2, e nós vamos observar um pouquinho a vida dessa mulher chamada Raabe, e bem como observar a forma que Deus usou ela para que ela fosse ponte, caminho de bênção ali na vida de uma nação, de um povo inteiro. E isso, meus amados, me chama muita atenção, porque mediante a essa apresentação, mediante ao nome dessa mulher, a gente pode entender que Deus, Ele trabalha de um modo muito especial, independente da vida que tivemos. Deus, uma vez que nós tomamos uma decisão ao lado dEle, Ele nos usa poderosamente para a sua honra e para a sua glória. Ainda que outros possam olhar para nós, apontar os dedos e falar, olha, a sua vida no passado foi assim. Deus, Ele pode construir uma nova história, Deus, Ele pode dar um novo sentido. E aqui no livro de Josué capítulo 2, a partir do versículo 12, nós encontramos esse diálogo, que envolve Raabe, envolve os espias que estavam ali em Jericó, e o texto bíblico nos diz assim: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai, minha mãe, como também a meus irmãos, minhas irmãs, com tudo o que tem, de que livrarei nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre este muro. E disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disse-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém neles puser a mão.
Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscavam por todo o caminho, porém não os encontraram. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes aconteceram. E disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Meus irmãos, nós estamos diante de uma realidade, de um contexto, onde Deus, Ele ainda continuava fidelizando os seus planos para com o povo, para dirigir esse povo em direção à terra prometida, a Canaã. É interessante porque, em meio ao período desgastante e sombrio que o povo viveu no Egito, as palavras do Senhor sempre prevaleceram sobre, dizendo, olha, existe um lugar melhor, não se contentem com o Egito. Não se acomodem às realidades do Egito. Como seres humanos, a gente entende e percebe claramente que é muito fácil a gente nos acostumar com coisa boa, mas também nós nos acostumamos com coisa ruim. É uma realidade do ser humano. Deus, Ele traz à tona Josué numa continuidade a um ministério que havia sido efetivo até aquele momento, que foi conduzido por Moisés, e Josué tinha a responsabilidade de conduzir o povo até esse lugar especial, até esse lugar que era melhor do que o Egito, em que eles passaram ali duros 40 anos de suas vidas. Precisamos entender que nessa proposta de condução, haviam certamente temores, medos, haviam ali impossibilidades, e passar por Jericó era uma dessas grandes barreiras e grandes desafios que Josué tinha à sua frente. Jericó era uma cidade murada, cercada por muros tão espessos na sua construção, aonde pessoas construíam suas casas por cima dos muros de Jericó. A cidade era fortificada, a cidade possuía uma proteção contra os inimigos, e diante de um olhar humano externo, poderia-se dizer que seria impossível. E de fato, aos olhos humanos era algo impossível, foi algo que só foi possível por conta da permissão e da capacidade que Deus ali deu àquele grupo. Mas diante disso, diante de um muro a ser transposto, diante de uma cidade a ser ganha, para que aquele grupo pudesse chegar à terra prometida que o Senhor havia dado, ali havia uma mulher que vivia em cima desses muros, ali juntamente com a sua família, essa mulher chamada Raabe. As Sagradas Escrituras nos mostram e coloca-se algumas pejorações, alguns adjetivos, colocando essa mulher como uma mulher que era uma mulher prostituta. Alguns comentários bíblicos colocam que pode ser que não necessariamente Raabe ela fosse uma prostituta, mas que Raabe, dentro do seu contexto de vida, ela tinha ali algumas aberturas e contatos que poderiam ser interpretados a ela como uma mulher da vida, como uma mulher prostituta. Mas, independente disso, nós vemos que Raabe, ela carregava certamente, primeiro, a dura realidade de ser uma mulher nos tempos aonde tudo isso acontecia. Um tempo onde havia desprezo, onde havia uma realidade tão somente mecânica para quanto as mulheres, de reprodução, uma realidade onde dificilmente mulheres se destacavam, mulheres tinham voz. Mas Deus, Ele usa dessa estrutura justamente para fazer com que a provisão dEle, para fazer com que os planos dEle pudessem ser cumpridos. Aos olhos humanos, Raabe ela era vista como uma mulher prostituta, ou dona de um lugar onde a prostituição acontecia, ou dona de um local onde era simplesmente uma casa de passagem de viajantes, aonde ali
poderia ter conotações que envolviam essa exploração e essa comercialização sexual. Mas diante dessas conotações humanas, Deus ele age de uma forma estratégica na vida daquela mulher, e os espias que foram enviados para sondar aquele espaço, para sondar aquele ambiente, eles param justamente frente a frente com aquela mulher, e ali nós vemos que diante de algo muito presente, Raabe, ela diz que ela tem ouvido falar daquilo que Deus havia feito, estava fazendo com o povo. Certamente Raabe ouviu falar da forma como Deus estava provendo as necessidades no povo no Egito. Raabe havia ouvido acerca das pragas e da proteção que Deus deu ao povo. Raabe ouviu da dureza de coração do faraó e da forma como Deus amoleceu. Raabe, ela tinha ciência, ela tinha conhecimento daquilo que Deus estava fazendo, e diante do ouvir, diante da fé, diante dessa expressão de grandeza que estava acontecendo à sua volta, Raabe, ela simplesmente confia, ela crê, ela desenvolve fé no Deus que está acima de todos os céus, no Deus que estava dando livramento aos israelitas, e diante ali daqueles espias que estavam ali sobre os muros de Jericó, Raabe não pensa duas vezes, e ela é ali impelida a ser a ponte para que os propósitos pudessem continuar sendo cumpridos. Certamente Raabe, ela não queria ser ali uma figura como a do faraó no Egito, que trazia dificuldades, ou que era de alguma forma ali empecilho para as continuidades desse plano. Ela simplesmente entendeu que Deus estava nesse negócio, e que por Deus estar nesse negócio, ela agiria com fé, com obediência, ela agiria em favor dos propósitos, dos planos do Senhor. Vemos que a fé foi algo presente na vida dessa mulher. E fé é isso, é confiar naquilo que não se vê, é confiar naquilo que está acontecendo, mesmo sem os nossos olhos estarem ali diante do que está acontecendo e vendo o que está acontecendo. Pela fé nós cremos que Deus criou o mundo, que Deus criou o universo. Pela fé nós cremos que o Senhor Jesus veio ao mundo, que o Senhor Jesus ele foi à cruz, ele foi entregue. Pela fé nós cremos que o Senhor ele está nesse lugar. Nós cremos que o Senhor ele está nos conduzindo, ele está guiando-nos por um caminho que é um caminho especial. Isso, meus amados irmãos, se chama de fé. Fé é aquilo que os olhos não viram, mas que o coração contempla. Fé é aquilo aonde outros duvidam, mas nós cremos, nós confiamos. E Raabe, ela confiou na história, no Deus a qual ela estava ouvindo, e ela não foi, naquele momento, uma figura do faraó naquele processo. Ela foi um aval de continuação, ela foi uma ponte, ela foi alguém que encontrou, mediante a fé, a graça que vem por meio desse Deus que executa planos bons, perfeitos e agradáveis. E diante disso nós vemos que houve ali um acordo estabelecido, aonde Raabe, conversando com aqueles espias, ela diz: olha, em tudo que eu contemplo, em tudo que eu vejo, nada disso sairá dessa esfera, sairá ao conhecimento dos que vos perseguem, mas por favor, preserve a minha casa, preserve os meus irmãos, preserve a minha família, preserve os meus pais. E ali há uma forma aonde nós vemos que a benevolência de Deus, assim como ela foi produzida a partir do coração de Raabe, também essa benevolência, antes mesmo disso, já havia sido derramada do coração de Deus à vida de Raabe. Porque ali os espias, eles acordam com tudo isso e eles dizem: olha, nós vamos, porém o acordo é o seguinte: você coloca uma marca na sua casa, coloque esse fio, essa corda, coloque esse sinal sobre sua casa, e quando nós passarmos aqui, viermos para tomarmos Jericó, para abrirmos o caminho para que o povo passe, nessa casa nós não tocaremos.
Nessa casa nós não atentaremos morte contra essa casa. Os soldados, eles estarão ali informados acerca disso. Aqueles que vão na linha de frente estarão sabendo disso, e saiba, nós não atentaremos. É um voto, é a minha vida em favor da sua, mas também é a sua em favor da nossa. Isso mostra muito um aspecto de substituição até, que nos faz lembrar daquilo que Cristo fez por nós. Porém, ao contrário de que pudéssemos oferecer alguma coisa para Cristo, Cristo fez a nós independente do que poderíamos oferecer ou teríamos a oferecer. Cristo, ele foi no nosso lugar, Cristo, ele foi a nosso favor, Cristo se entregou por nós e ele cumpriu a sua palavra. Porém, nesse aspecto que nós observamos na vida dessa mulher, que era uma mulher cheia de fé, confiante em Deus e que estava ali prestes a viver algo extraordinário, nós vemos que esse acordo foi presente. E nisso nós podemos observar, ao longo aqui da leitura das Sagradas Escrituras, que Raabe foi preservada. A família de Raabe foi preservada da morte. Aqueles que estavam com ela naquela casa foram preservados da morte. Em tudo isso, eu vejo que o que mais nos chama a atenção não necessariamente é somente o fato do acordo, não necessariamente é somente a forma com que tudo se deu, mas é a forma com que Deus permitiu que aquela mulher ela fosse usada nesse processo. Poderiam ser outras pessoas, poderiam ser outras histórias, mas a vida daquela mulher que até então, aos olhos humanos, não possuía dignidade, passou a ter dignidade aos olhos do Senhor, e Deus, ele demonstrou ali naquele momento: eu uso aquele a quem eu quero, independente da sua vida passada. Eu uso aquele que eu quero, independente daquilo que aconteceu, independente daquilo que foi realizado. Talvez se nós fôssemos fazer uma observação e uma escolha, nós humanamente não escolheríamos Raabe. Mas Deus, ele permitiu que Raabe fosse usada em todo esse processo, usado em toda essa orquestra que certamente trouxe uma bela melodia aos ouvidos do Senhor. Nisso nós observamos que Raabe, na história, ela é lembrada como essa mulher que foi usada por Deus nesse processo. Ela é lembrada como uma mulher que desenvolveu fé tamanha em confiar no Deus de Israel por aquilo que ela havia ouvido acerca desse Deus. Ela é lembrada na genealogia de Jesus, lá no livro de Mateus, aonde ela gera, e esse filho que é gerado é colocado numa linhagem, está numa linhagem, aonde a partir dele vem Davi, a partir da linhagem de Davi vem Jesus. Olha que coisa extraordinária. Ela é lembrada na galeria da fé, lá em Hebreus capítulo 11, como aquela mulher que teve fé, que confiou, que acreditou. Tudo poderia ser diferente, tudo poderia ser de outra forma, mas a partir da fé produzida naquele coração, aquela mulher, ela pôde viver o extraordinário de Deus. Independente do seu passado, Deus, ele nos revela que ele está plenamente interessado no seu presente, porque o seu passado, o sangue dele, que foi derramado na cruz através de Jesus, já foi o bastante para pagar o preço, para pagar toda a condenação. Tudo aquilo que nos condenava, tudo aquilo que vinha de acusação contra nós, o sangue de Cristo derramado na cruz foi o bastante para nos perdoar. E então, vida nova nos é instituída. Aquela mulher, ela passa a ter uma nova vida, ela passa a ter uma nova história, ela passa a ser lembrada de outra forma. Não mais como a prostituta, não mais como aquela que poderia ser dona do prostíbulo, não mais como aquela que poderia ser a que coordenava e gerenciava aquela casa de passagem de hóspedes, mas ela é lembrada agora como aquela que teve fé,
como aquela que confiou, como aquela que acreditou, como aquela que faz parte da genealogia pela qual Jesus vem ao mundo, como aquela que é olhada aos olhos de Deus não mais como uma pessoa passiva da condenação, mas passiva da graça, passiva do cuidado. E nisso nós vemos alguns aspectos muito presentes na vida dessa mulher e que nós podemos aprender e podemos tirar como lição. A primeira lição é a lição da graça. Raabe, ela revela aqui a graça de Deus e a maneira com que Deus alcança os piores, os improváveis, aqueles que ninguém considera digno. É possível por meio da graça do Senhor. Lembra que aqueles que são os mais improváveis são prováveis aos olhos de Deus. Lembre-se que aqueles que foram os mais condenados durante toda a história, aqueles que foram os menosprezados, aqueles que foram os imprevistos da vida, às vezes você pode ser um desses. Você pode ter sido considerado como um desses. Talvez a sua história é aquela história que os mais antigos brincam, né? Esse aqui é a raspa do tacho, né? Veio de forma imprevista, é considerado a raspa do tacho. Em outras palavras, é mais ou menos assim: nós não prevíamos, nós nem imaginávamos, mas chegou. Talvez no seu contexto familiar, você é esse que talvez não foi lembrado, não foi querido. Talvez no contexto profissional, você é aquele que tem sido o alvo de pessoas que passam a perna, que usam de jogos injustos para com você. Mas eu quero dizer que diante de todas essas questões, a graça do Senhor é maior. A graça do Senhor, ela supera toda e qualquer situação, todo e qualquer adjetivo, todo e qualquer nome que pode lhe ser imposto, ou toda e qualquer história que humanos tentam impor a você. É muito interessante porque, desde pequeno, nós somos construídos meio na história que os outros querem construir para nós. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos e já falamos: esse vai ser médico, esse vai ser pastor, esse vai ser missionário. Não, pastor e missionário não, né, porque sofre muito, então o pessoal não coloca muito. É médico, é engenheiro, é economista. Eu estava conversando com um pastor um dia desse e ele falando, eu fiquei abismado, porque conversando com outro pastor, ele disse que quando foi consagrar o filho dele, ele consagrou o filho dizendo que esse menino seja um bom doutor, um bom cirurgião, e deu inclusive a especialidade, que seja um bom cardiologista. Meus amados, outros tentam dosar as nossas histórias, mas a verdade é que as nossas histórias não são construídas a partir das histórias que os humanos tentam nos dar. Porque a graça do Senhor, ela é maior sobre nossas vidas. A história dessa mulher poderia ser condicionada tão somente à dura vida que ela vivia. Imagine o olhar de condenação, imagine as portas fechadas que ela encontrava, imagine como o nome dela era visto em meio à comunidade. Mas a graça do Senhor foi maior. O Senhor, Ele pôde, assim, agir na vida dessa mulher, fazendo com que ela fosse acolhida por Deus, ela fosse lembrada por Deus, ela fosse amada pelo Senhor. Isso envolve a graça, tão somente a graça. E a graça do Senhor, ela é sobre nós também. A graça do Senhor, assim como foi com Raabe, assim como foi com Davi, em meio ali, um momento de adultério, a graça do Senhor, assim como foi com Paulo, enquanto ele observava Estevão sendo morto, a graça do Senhor, assim como foi com a multidão que disse a Pilatos: crucifica-o, essa graça, ela é sobre nós também, e isso é o bastante para que possamos continuar. Então nós vemos uma marca, que é uma marca presente na vida dessa mulher, que é a marca da graça. Mas nós vemos também a marca do amor, a marca presente ali do amor, aonde o cuidado presente para com ela e com a sua família demonstra o amor de Deus, o cuidado de Deus. E nós podemos assemelhar o amor de Deus a outros tipos de amor. Às vezes tentamos conciliar o amor de Deus com o amor de uma mãe, o amor de Deus com o amor de irmãos, e digo que essas expressões, elas são reflexos desse amor, mas elas não são a totalidade deste amor.
O amor de Deus é superior, meus amados irmãos. E nós temos que observar esse lado, e alguns às vezes podem até distorcer essa fala do amor, mas a verdade é que Deus é amor. Deus é amor. Ontem nós ali com as crianças, o versículo que foi ensinado é: Deus é amor. Deus é amor. Por que nós falamos isso para aquelas crianças? Porque às vezes elas ainda não conseguiram ter o amor dos seus pais. Às vezes naquela comunidade onde o esgoto está a céu aberto, onde a casa molha dentro, onde falta alimento ali no armário, ela não consegue visualizar esse amor. Mas a gente mostrou para aquelas crianças que Deus é amor. E Deus é amor. Sabemos plenamente que Deus é justiça também, mas não podemos deixar de falar do amor de Deus, do cuidado de Deus. E Deus, Ele demonstra isso por meio dessa salvação que já apontava certamente para algo que seria feito mais à frente por meio do seu Filho, por meio de Jesus. Até mesmo quando nós observamos a apresentação da Páscoa, e a forma como a Páscoa se desenvolve, é muito parecido com tudo aquilo que aconteceu aqui com Raabe e com a sua família. E quando nós olhamos para a salvação que vem mais à frente e que nos alcança, é isso. O Senhor passou na nossa casa, o Senhor colocou a marca do seu sangue, e sobre aonde está a marca do sangue de Cristo, ali a morte não passa, meus amados irmãos. Essa morte pode até atingir níveis físicos, humanos, mas jamais espirituais. Nada pode tirar a vida que o Senhor dá ao seu povo, nada pode tirar a vida que o Senhor dá àqueles que têm a sua marca. E isso nós vemos esse amor presente, esse amor já evidenciando algo que tem a ver com a fé daquela mulher. Assim como algo foi desenvolvido no seu coração, Deus, Ele abre, escancara e mostra o seu amor, certamente já olhando para o futuro e apontando para o futuro, apontando para aquilo que aconteceria por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E, por final, a gente pode observar a misericórdia. E essa misericórdia, ela é tão somente demonstrada pela forma como Deus, Ele insere o nome de Raabe ali na genealogia de Jesus. Após os israelitas conquistarem Jericó, ela foi aceita como uma israelita. Ela e sua família foram ali lembradas como pessoas do povo, pessoas que faziam parte do povo. O seu passado foi apagado, o seu passado dos erros foi deixado para trás, e tudo foi assim tido como novo. Ela foi adotada como povo de Deus. Através da sua linhagem nasce Jesus, o nosso Salvador. E com certeza ninguém pensaria, senão Deus, para agir com tamanha misericórdia na vida dessa mulher. E eu quero terminar nessa manhã dizendo que assim como a graça, o amor e a misericórdia foram presentes na vida de Raabe, Deus, Ele traz o exemplo dessa mulher para nós, os cristãos contemporâneos do século 21, mostrando que Deus, Ele age com graça, com amor, com misericórdia. Ele continua assim, meus amados. Certamente daqui 200, 300 anos, nós não estaremos aqui para saber o que irão contar acerca de nós. Mas o que nos faz descansar é que a nossa vida em Cristo faz com que o nosso passado seja apagado aos olhos do Senhor e vida nova seja vivida, desenvolvida, realizada, vida nova. Talvez de outra forma, seríamos lembrados somente como um número, como uma estatística. Falam já da geração pré-Covid, da geração Covid, da geração pós-Covid. Talvez essa será a forma com que muitos serão lembrados. Mas eu vejo que em meio a esse exemplo deixado por Raabe, eu vejo que Deus, Ele nos dá a oportunidade de sermos lembrados de um modo diferente,
como aqueles que creram, como aqueles que confiaram, como aqueles que serviram a sua geração, como aqueles que com amor e intensidade viveram tudo o que tinha para viver com Jesus. Eu digo para você, por maior que seja o desafio, por maior que seja a luta, saiba que Deus, Ele está com você. Saiba que a palavra de Deus, ela não volta atrás. E saiba que, assim como foi com Raabe, Deus, Ele ressignifica a nossa história. Deus, Ele ressignifica o nosso nome. Deus, Ele ressignifica os nossos sonhos. Poderíamos ser vistos e considerados hoje como os poderosos, como os milionários, como os que exercem influência sobre a vida de outros. Mas nós queremos ser lembrados tão somente como aqueles que servem a Jesus com intensidade. Servos do Senhor, servos que têm fé, servos que dobram os seus joelhos e entendem que não estão falando para as paredes, mas estão falando para aquele que ouve e está conosco. Aqueles que vêm à igreja entendendo, nós não vamos nos deparar com uma esfera fria, nós não vamos nos deparar com uma estrutura somente, nós não vamos nos deparar com um líder falho, nós estamos ali porque a presença de Deus está ali, a presença de Jesus está ali, o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, e isso, meus amados irmãos, é o melhor que nós podemos viver, é o melhor que nós podemos viver. O melhor lugar para se viver é no centro da vontade do Senhor. O melhor lugar para se estar é aos pés do nosso Senhor. Porque o Senhor faz com que aqueles que poderiam ser lembrados apenas como uma estatística, Ele faz com que esses sejam lembrados como seus filhos, como aqueles que obedeceram, como aqueles que confiaram, como aqueles que são agora parte da sua família. É bom estar em família, né? Na família a gente tem nossas brigas, nossos quebra-pau, mas na família nós somos acolhidos também. E eu digo que nessa ponderação entre lutas e bênçãos, as bênçãos sobrepõem. E aí eu digo, como é bom fazer parte da família de Deus, meus amados. Fazer parte da história de Deus. Fazer parte dessa história onde Deus, Ele diz, olha, lá está o Hélio, lá está o Alex, lá está a irmã Roseane, lá está a irmã Sueli, lá está a irmã Helena, lá está o irmão Gilmar, e esses são os meus filhos, aqueles que creram, confiaram, obedeceram e são assim lembrados pelo Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que assim, como foi com Raabe, que a graça, o amor e a misericórdia do Senhor seja sobre nós, aqui, nesse tempo presente, como nos desafios que estão à nossa frente e nos espera. Que Deus abençoe você. Vamos orar nesse momento, convido você a fechar seus olhos e nós vamos orar ao Senhor, e a nossa oração nesta manhã é uma oração onde nós queremos, mais uma vez, colocar nosso coração diante do Senhor. Podemos falar não para Deus, mas eu acredito que esse é o momento onde tem que vir o sim dos nossos lábios. Sim para o Senhor. Ouvimos a Tua voz, queremos viver o Teu propósito, queremos viver o Teu chamado. Então, nesta manhã, assim como o amor, a graça e a misericórdia foi sobre a vida daquela mulher, e eu digo que é sobre a sua vida também, eu quero convidar você a apresentar aquilo que é valoroso aos olhos do Senhor. É o teu coração, é a tua mente, são as tuas mãos, os teus dons, os teus talentos, a tua dedicação. E apresentar isso diante do Senhor, falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me, usa-me, usa-me. Que eu seja visto, lembrado, acolhido pelo Senhor como um filho. Eu não quero continuar lutando contra isso, mas eu quero viver aquilo que a Tua paternidade me proporciona. Eu quero viver os Teus sonhos. Eu quero viver o chamado que o Senhor tem para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, ainda que outros estejam dizendo que é loucura. Mas eu quero viver isso para a honra e glória do Senhor. Se essa é a tua oração,
ou se em outras áreas Deus tem falado ao teu coração e você quer derramar diante do Senhor isso, eu convido você a ficar de pé junto comigo, nós vamos orar ao Senhor, tá bom? Amém, 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 que Deus abençoe você, amém, que sejam os teus planos, que seja o teu querer, que seja a tua vontade, que essa seja a nossa oração, que seja a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu, que sejamos observados, lembrados, cuidados com amor, com graça, com misericórdia, que seja a nossa entrega, a nossa obediência, o nosso ato de simplesmente seguir. Jesus, Ele nos chama, Ele diz, vinde a mim, e nós atendemos, entendemos e nos prontificamos para que tudo isso seja vivido, que assim seja. Amado Deus, querido Pai, bendito seja o Teu santo nome, agradecemos por esta manhã, agradecemos pelo exemplo que podemos ver através da vida dessa mulher chamada Raabe. Que privilégio poder ver que em meio a contrariedades ela foi usada pelo Senhor, ela fez parte de uma genealogia muito nobre, que é a genealogia de Jesus. Ela foi elencada na galeria da fé como aquela que teve fé. E esse exemplo nos motiva, nos instiga a viver assim também. Ó Deus, que apesar dos nossos erros do passado, possamos deixar esses fardos no passado e possamos viver a nova vida que o Senhor tem para nós. Que seja o Teu reino, que seja a Tua vontade, que seja o Teu querer, que simplesmente obedeçamos e vivamos aquilo que o Senhor tem para nós. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao Senhor. E é no nome daquele que vive e reina para todo sempre que nós oramos, que nós derramamos o nosso coração, que nós choramos, que nós pedimos perdão, que nós agradecemos e dizemos, santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado por esse tempo, e é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Amém.